Como consolidamos o prontuário? Quais são as informações mínimas necessárias, né? Informações estratégicas que a gente precisa para poder fazer um prontuário bem feito? Bom, todo prontuário começa com a coleta e o registro dos dados de identificação e os dados de contato do nosso paciente ou do nosso cliente. Nome completo, data de nascimento. A data de nascimento é importante porque ela permite que a gente calcule em qualquer época do ano a idade exata do paciente, além de servir também como informação complementar para a identificação dele. Local de nascimento, que ele nos dá a informação do contexto cultural do paciente. Então imagine que de repente você tem um paciente que nasceu no Rio Grande do Norte, né, Nordeste do Brasil. Ele foi criado em um contexto cultural muito diferente de quem nasceu e foi criado, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Os contextos culturais diferentes podem favorecer determinados aspectos da estrutura de personalidade do nosso paciente, né? É uma informação extremamente importante para nós que estamos em um país que é enorme, continental, e que tem diferentes regiões e tem diferentes culturas. Ainda mais importante essa informação quando nós atendemos pacientes que são estrangeiros, né, que nasceram em outros países. Um paciente que é um cidadão do Reino Unido. É diferente alguém do Reino Unido que nasceu, por exemplo, na Escócia ou na Irlanda do Norte, que tem um contexto cultural muito diferente, apesar de falar em inglês, por exemplo, do inglês que nasceu em Londres. Então, ter esta informação é fundamental. E do mesmo modo que dentro do nosso país nós temos diferentes regiões com diferentes culturas, se atendemos um paciente estrangeiro, é importante que a gente pergunte, escute, na região que você nasceu, que região que foi? A sua região tem uma cultura, costume, um hábito que é diferente de outras regiões do mesmo país? Porque se tiver, esse é um dado que a gente precisa correr atrás. Outra informação importante, dados de contato. E aí, por questão de praticidade, é importante que a gente tenha como dado de contato endereço completo, para o qual a gente possa emitir, né, uma correspondência, então endereço completo, solicitando complemento, CEP, né, números de telefone, minimamente pelo menos telefone celular e mais um telefone fixo. O telefone celular é importante para que a gente possa fazer um contato por WhatsApp com nossos pacientes, e hoje a nossa prática mostra que em geral o nosso primeiro contato é pelo WhatsApp, né? E e-mail. O e-mail é interessante porque você pode enviar informações, orientações, encaminhamentos por e-mail e isso serve de prova, né? Fica registrado lá. Por exigência legal, para identificação correta da pessoa que atendemos. É importante que, se brasileiro, nós tenhamos o número do RG, né? O número da identidade do paciente, e também o CPF. O CPF por uma questão prática, né? Se o paciente requerer o recibo para fins de abate no imposto de renda, a gente precisa ter essa informação. Outro dado importante, estado civil e filhos. Havendo filhos, as idades, e eu gosto de inclusive colocar essa informação na ordem do nascimento dos filhos, né? Incluindo aí a informação de que se houve alguma gestação perdida, né? Eventualmente algum aborto durante a gestação ou nascimento, né? Como se disse, de algum bebê já em óbito, né? O natimorto. Estado civil, quantidade de filhos, é interessante porque nos dá a dimensão do contexto familiar, né? Religião, tanto a religião de origem, da qual o paciente foi criado, e a religião atual, porque muitas vezes isso pode ser diferente. Profissão e escolaridade, até porque isso nos permite fazermos associações com diferentes aspectos da vida do paciente, incluindo aí a vida profissional. E eu faço o registro da mesma informação dos pais, né? Qual era a profissão que os pais tinham, qual que era a escolaridade que os pais tinham, porque isso também nos dá uma informação que acaba permitindo insights que a gente não teria sem esse dado, né? E por fins estratégicos, eu pergunto para o paciente qual é o herói favorito da infância dele. Em geral, as crianças acabam se identificando com algum personagem fictício,
muitas vezes até um personagem religioso. E esse personagem com o qual a criança se identifica revela o mitologema pessoal dessa pessoa, né? Então, se tem uma criança, por exemplo, que se identificou com o Homem de Ferro, né? Quem que era o Homem de Ferro? Pelos quadrinhos, né? Era um homem rico, mas que em função de um acidente precisou usar um dispositivo no peito que alimentava o funcionamento de uma armadura toda high-tech. Então, um paciente, por exemplo, que fazia o enfrentamento do mundo por meio de uma armadura resistente, que lhe permitia voar, lhe permitia tomar tiros e ficar invulnerável. Será que essas características também não falam muito de aspectos emocionais, de expectativas, de fantasias, de medos, de enfrentamento do mundo que eventualmente poderia ter? É um dado interessante que acaba trazendo insights bastante preciosos no contexto da clínica. Muito bem, se você gostou aí dessa aula, te convido para se inscrever no nosso canal e continuar recebendo notificações dos próximos vídeos. Até mais!